A gente começa com esse anime que, olha, é no mínimo bizarro. A história abre com uma chuva de meteoros que o pessoal consegue ver lá da cidade. É aí que a gente conhece o nosso protagonista, que por algum motivo tá metido dentro de uma fantasia de cachorro. Ele tá lá no papo com a namorada, que foi quem teve a ideia brilhante de pedir para ele se vestir assim. Ela manda uma mensagem dizendo que ele tá uma fofura e que tá esperando por ele no prédio da frente. O coitado não perde tempo e sai correndo feito um desesperado, nem ligando pro sinal vermelho. E se você acha que já tava ruim, a tal namorada ainda manda ele parar, dar 3 voltinhas e latir. Tudo isso enquanto ela faz uma live pra internet. O moleque que não tem um pingo de amor próprio obedece e ignora o mundo ao redor, o que faz com que um caminhão enorme mande ele direto para outra vida. Todo mundo entra em choque com o acidente, mas por incrível que pareça, o garoto levanta. Pois é, o caminhão não deu conta do recado. Só que o universo parece que pegou ranço dele, porque logo em seguida um meteoro cai bem na cabeça do maluco para terminar o serviço. E o mais doido, ele morre sorrindo e achando bom. Agora ele acorda num espaço bem esquisito, cheio de gente flutuando. Um cara barbudo chega nele e pergunta quantas vezes ele já passou por aquilo, todo cheio de si porque era a segunda vez dele. O nosso herói não tá entendendo nada, mas aí o barbudo tira um jetpack do nada e sai voando porque chegou a vez dele. O garoto fica ali, confuso, vendo o cara sumir por um tubo, até que um jetpack aparece nas costas dele também e o leva pelo mesmo caminho. Enquanto isso, a gente vê um grupo de deuses fazendo um tipo de sorteio para selecionar quem vai reencarnar. O barbudo é o primeiro, mas coitado, ninguém dá um lance por ele. Como ele não fez nada que prestasse na vida passada e era considerado classe H, ele não vale nada ali. Sem nenhuma oferta, o leilão fecha e o destino do pobre coitado é ser transformado em um bichinho de lama. Aí chega a vez do nosso protagonista e os deuses até se animam, porque fazia tempo que não viam alguém vindo da Terra. Eles começam a disputar o garoto, mas quando olham a alma dele de perto, percebem que ela é toda irregular. O interesse some na hora e o garoto é descartado, indo parar numa esteira que leva para uma fábrica cheia de criaturas estranhas. Lá ele é recebido por uma deusa bem imponente. O rapaz fica hipnotizado e como a gente precisa dar um nome para ele, vamos chamar de Paquito. O Paquito fica tão bobo que começa a farejar a deusa sem motivo nenhum. Ela tenta conversar, mas como ele não para com a esquisitice, ela avisa ou ele fala como gente ou vai ser jogado na escuridão das almas perdidas. O Paquito entra em pânico e implora para não ser jogado lá e tenta ser galanteador com a mulher maravilhosa na frente dele. Nesse momento, as luzes se acendem e ela se apresenta como uma deusa. Vamos batizar ela de Filomena. O Paquito já imaginava, afinal, para ser bonita assim, só sendo deusa mesmo. Ele até tenta ser engraçadinho perguntando as medidas dela, mas leva um choque de uma criatura ali perto para aprender a ter modos. A Filomena manda ele calar a boca e olhar para um telão. No vídeo, ele vê o exato momento em que foi atropelado. Ele até tenta reclamar dizendo que filmar sem autorização é crime, mas a deusa explica que as leis dos homens não funcionam ali. O espertinho então diz que se não tem lei, ele pode fazer o que quiser, mas ela rebate dizendo que se ele passar dos limites, ela processa ele, ou seja, a lei funciona só quando convém para eles. A Filomena manda ele continuar assistindo e revela que sim, ele passou dessa para melhor. No vídeo, ele descobre que a tal namorada estava gravando tudo e que o cara do lado dela era o verdadeiro namorado. O Paquito fica arrasado, mas aí a gente descobre que o dia dele foi um caos completo. Antes do acidente, ele foi perseguido por um urso, depois pela máfia porque esbarrou com alguém importante, passou por uma explosão num teatro, foi atropelado e, para fechar com chave de ouro, o meteoro. A sorte dele é tão ruim que chega a ser impressionante. Por fim, a Filomena explica que ali é a última chance de quem teve uma morte acidental e patética. Ele está na sala de espera para reencarnar e pode escolher para onde ir. Enquanto preparam a papelada, o Paquito continua agitado e ela dá o ultimato. Ou ele fica quieto e se comporta, ou ela vai transformar ele num micro-organismo que vive por 10.000 anos. O Paquito resolve ficar quietinho para não virar bactéria, e na cena seguinte ele já tá lá, mexendo num tablet divino para escolher seu próximo destino. Ele até comenta que tá surpreso com tanta liberdade, já que nos mangás que ele lia, o pessoal não costuma ter esse luxo de escolher. Mas a Filomena, toda convencida, diz que é porque ela é uma deusa muito superior às outras. Só que tem um detalhe, os mundos mais cobiçados têm fila de espera, porque ele não é o único querendo uma vida mansa.
Ela sugere um mundo meio mais ou menos que uma colega dela deixou inacabado, mas o Paquito tá exigente. Quando ele começa a rolar a tela, os olhos brilham. Ele vê o mundo do herói do escudo e seleciona na hora, já se imaginando um galã de armadura dourada. Mas aí vem um balde de água fria. A Filomena avisa que para esse mundo a espera é de exatos 54.932 anos. O Paquito fica indignado e reclama que os reencarnados são gananciosos demais. A explicação é simples. Mundo bom tem fila de espera. Mundo ruim é jogo rápido. Ela mostra um exemplo. Ser um herói num mundo onde todo mundo te zoa e te humilha pro resto da vida. Esse tem espera de só 5 minutinhos. O Paquito passa longe. Ele pergunta sobre ser um rei demônio, mas a fila é de 27 mil anos. Quando ele sugere um rei demônio que também é motivo de piada, ele desiste da ideia, porque achou que teria uma vida de prazer e poder, não de bullying. Vendo que o moleque tá difícil de agradar, a Filomena conta que muita gente consegue mundos bons apelando para objetos inanimados. Deve ser por isso que tem tanto anime de cara que vira espada ou máquina de vendas por aí. Ela já tá sem paciência porque quer assistir a sua série favorita e ameaça. Se ele não escolher logo, vai virar uma bactéria maligna. Ela manda ele agilizar e avisa que se ele não tiver uma vida boa e descansar em paz, vai acabar voltando para aquele escritório. Aí o Paquito tem uma brilhante ideia. Em vez de ser o herói apelão com harém, que tem 63 mil anos de espera, ele decidiu que quer reencarnar como a costilha do herói. Isso mesmo, um osso. A Filomena não entende nada, e o pervertido explica. Sendo a costilha, as garotas do harém vão estar o tempo todo abraçando e acariciando ele. A deusa fica horrorizada com o nível de loucura dele, mas acaba realizando o desejo. O Paquito parte para sua jornada óssea e a Filomena finalmente senta para ver sua série em paz. Mas não dura nada. O desgraçado volta para o escritório rapidinho e ainda tenta chegar fazendo pose para abraçar a deusa, mas leva um tapão para ficar esperto. Ele diz que aproveitou muito, mas não teve um final feliz. A Filomena, sem paciência para a história contada, conecta ele na TV para ver o que rolou de verdade. No telão, a cena é épica. O herói tá lá derrotando monstros e o Paquito tá achando a vida ao máximo. O herói salva a princesa e ela começa a acariciar a costila dele, exatamente como o Paquito planejou. A vida era fabulosa, com mulheres paparicando o osso o tempo todo. Mas aí o Paquito resolveu abrir a boca. A heroína favorita dele foi declarar seu amor pro herói e levou um fora. No meio daquele silêncio dramático, o Paquito solta a voz lá de dentro do peito do cara. Se o herói não te quer, eu quero. O herói, óbvio, entrou em pânico ouvindo vozes saindo de dentro dele e começou a se esmurrar. O Paquito, sendo um gênio, resolveu se apresentar e dizer exatamente onde estava. Resultado, o herói não pensou duas vezes e arrancou a própria costila fora. Ninguém quer uma costila fofoqueira, convenhamos. Só que a coisa fica mais bizarra. O Paquito era a 10ª costilha, mas o osso que o herói arrancou foi a 11ª, que por algum motivo bizarro renasceu como um novo ser humano. A Filomena olha para aquilo sem acreditar e pergunta se eles acabaram de inventar uma versão torta de Adão e Eva. A coisa escalou para uma batalha generalizada entre a 11ª costela e o herói original. E olha, o quebra-pau foi feio porque os dois estavam num nível de poder absurdo. Nenhum dos dois cedia, mas no fim a costela acabou ganhando porque ela tinha, uma costela a mais. É isso mesmo, o osso extra deixou ela mais forte. Depois que a costela derrotou o herói, ela quis ficar ainda mais poderosa e tentou absorver e fundir o resto dos ossos no próprio corpo. Só que o tiro saiu pela culatra e cada osso ali virou um novo herói. Como o Paquito tinha reencarnado como a 11ª costela, ele continuou sendo só um osso no meio da bagunça. O que se seguiu foi uma guerra intensa, épica e bizarramente descritiva, com cada costela lutando para ver quem seria o herói supremo. Teve de tudo. A costela número 10 criou um exército de mini costelas e botou máscaras nelas para controlar geral. A Filomena até comentou que aquilo já estava parecendo esquema de pirâmide. A luta foi um espetáculo de cores e destruição, e tão bizarra que a costela número 9 e a número 2 descobriram que se amavam no meio do caos. O Paquito estava achando tudo fascinante, até que uma heroína com orelhinhas de animal capturou ele. E bem, ser mordido por ela foi prazeroso demais para o gosto dele. No fim das contas, quem venceu a guerra foi a costela número 3, que lançou um milagre costilheiro e varreu tudo. O herói original e todas as suas outras costelas bateram as botas. As garotas do harém, arrasadas, enterraram todos os ossos, menos o Paquito, que virou brinquedo de estimação da menina das orelhinhas.
A Filomena desconfiou na hora. Para uma garota ser perturbada assim, com certeza era outra reencarnada. A vida do Paquito estava uma maravilha, até que um dia a jardineira encontrou ele por acaso e, sem saber de nada, triturou o coitado para virar fertilizante. Morreu de novo. Nadou e morreu na areia. Como ele voltou com arrependimentos, acabou parando no escritório da Filomena outra vez. Ela perguntou que papo era esse de arrependimento se ele estava adorando a vida de osso, e o sem-vergonha admitiu que voltou só porque queria ser acariciado por ela. A deusa avisou que se encostasse nele ele viraria cinzas, mas o Paquito insistiu tanto que ela fez a vontade dele e o desintegrou. Como ali não tem planta para usar o adubo, ela usou uma magia de ressurreição e trouxe ele de volta, mas já avisou. Na próxima, a morte vai ser lenta e dolorosa. O Paquito, todo revigorado, disse que se sentia ótimo e ainda tentou dar um presente para ela, a 11ª costela do herói. A Filomena mandou ele jogar aquele troço fora e escolher logo o próximo destino, porque ela já tinha perdido tempo demais. Como o Paquito estava sem ideias depois do plano genial da costela, ela entregou uma caixa para ele agitar, o método padrão para os indecisos. Ele deu aquela chacoalhada e o resultado saiu. Agora o nosso herói vai reencarnar como um caranguejo eremita. Agora a gente vê um flashback e descobre um pouco como era a vida do Paquito antes de sair de cena. Ele pulava de galho em vários trabalhos. A vida dele era bem chata e monótona. E por causa disso, as coisas deslumbrantes sempre chamaram a atenção dele. Como ele nunca teve namorada, fez de tudo para conseguir se aproximar dessa luz brilhante. Olha só que bela referência à Maga Negra. O Paquito fez o impossível para buscar a namorada ideal, pesquisando até em textos antigos. Um dia, uns estrangeiros ligaram para avisar que conseguiram encontrar a deusa no lugar que ele deduziu. E sem perder tempo, o Paquito entrou numa expedição arqueológica de uma civilização antiga. Eles conseguiram encontrar a deusa, mas isso não deixou o cara satisfeito. Só que a lembrança dele é interrompida pela Filomena, que pergunta se esse papo de expedição é real. E depois de pensar um pouquinho, o Paquito confessa que inventou tudo. A Filomena literalmente apaga ele com um raio, porque ela não gosta de mentiras, mas logo depois faz ele renascer. E o Paquito comenta que é fantástico poder tomar um chá depois de voltar à vida. Ele pergunta o que ela achou da vida dele, e a Filomena responde que foi a típica vida patética de um fã de anime. Mas pelo menos ele não se isolou do muito nem virou viciado em videogame. Aí ele revela que os jogos favoritos dele eram os de encontro, então ele pergunta para Filomena em qual porcentagem está o nível de afeto dela no momento. A Filomena responde que está em 95%. Isso faz o Paquito ficar empolgadão e começar a elogiar ela como um louco. Ela menciona que a porcentagem está subindo. O Paquito, todo animado, pergunta o que vai acontecer quando chegar no 100%. Só que ela responde que ao chegar no 100%, poderia se apaixonar loucamente por ele, a ponto de empalhar o cara e pendurar como enfeite. Sente o drama. O Paquito gela na hora. Ele logo imagina que isso seria mais para um jogo de terror. Ela avisa que é hora dele virar um caranguejo eremita. Então ela coloca ele na máquina e dá todas as vantagens possíveis para ele não ir pro beleléu logo de cara, senão ele arruinaria a cadeia alimentar. E depois de tomar um choque, o Paquito é mandado para a nova vida dele. E depois de um bom tempo, enquanto a Filomena tá coçando as costas com a costela que o Paquito deu para ela, ele volta e pula para dar um abraço. A Filomena desintegra ele na hora, mas depois traz o cara de volta. Numa mudança de cena, o Paquito conta que tudo estava excelente, pelo menos na maior parte do tempo. Mas a coisa ficou feia quando ele venceu o Glass Ray, o soberano do purgatório, e evitou que ele destruísse o mundo. Nisso, a criatura estranha se conecta ao Paquito, para Filomena poder ver melhor o que rolou. E agora a gente vê que, ao reencarnar como caranguejo, a maioria dos irmãos dele virou comida. Mas, por sorte, ele conseguiu escapar. Ao conseguir a carapaça, ele acabou sendo encontrado pelo herói Rison Bell, que por alguma razão estranha decidiu adotar o bichinho. Bom, não foi bem uma razão estranha. Na verdade, foi graças aos bônus que a Filomena adicionou. Isso permitiu que ele se conectasse ao herói. E graças a outro bônus, ele virou o caranguejo definitivo, a arma principal do herói. Juntos, eles destruíram uma montanha e abriram os mares, mas de repente o herói recuperou o bom senso e se perguntou por que raios tinha um caranguejo com ele. O herói tentou se livrar dele, mas como também tinha o bônus de arma absoluta, não conseguia fazer isso. Por sorte, ele arrumou uma solução: jogar o Paquito no oceano, mas sem que ele deixasse de ser propriedade do herói. E ao voltar para o oceano, ele conheceu a Tocha, a deusa do mar, que por sinal é muito mais bonita que a Filomena. Só que a Filomena não recebe muito bem o comentário do Paquito. Ela recomenda que ele não fale besteira se não quiser acabar pendurado na parede. No fim das contas, o Paquito libertou a deusa e eliminou os inimigos, para depois transformar o templo submarino no ninho de amor deles. Mas aí, teve que aparecer o maldito grande soberano Leviacon. Depois de uma batalha intensa, o Paquito conseguiu arrancar o olho dele. Só que ele ficou muito ferido, e depois de
ficar boiando no oceano, foi salvo pelo mestre Salmão, que estava lá tomando um solzinho. A Filomena pede para ele esperar 1 minuto. Tudo estava indo muito bem como uma história fantástica, mas esse papo de Salmão tomando sol já é surreal demais. Só que o Paquito simplesmente ignora a deusa. Ele continua contando que treinou sob a tutela do mestre Salmão para derrotar o malvado Leviacon. E quando o mestre dele bateu as botas, o Paquito ganhou sua habilidade definitiva, o chute do trovão e fogo de aço do purgatório de Hades. E agora, com a nova técnica, o Paquito voltou para a revanche e cortou a cabeça do Leviacon com as pinças, levando a vitória. O que aconteceu com a habilidade definitiva, ninguém sabe. Mas depois disso, ele conseguiu voltar a sair com a tocha. A Filomena deixa claro que essa deusa do mar tem uns gostos bem estranhos por sair com caranguejo eremita. O Paquito pergunta se por acaso ela tá com ciúmes. A Filomena manda ele calar a boca de novo, senão vai empalhar e pendurar ele como enfeite. Ela pergunta por que ele simplesmente não teve um final feliz com a namorada. Ele revela que como tinha o bônus de arma definitiva do herói, só podia ser usado pelo próprio herói, e isso fez com que a querida tocha perdesse a vida quando tentou usar ele. O Paquito ficou cheio de ódio do herói por ter jogado ele no mar, sabendo que isso podia acontecer. Mas na verdade, a culpa foi da Filomena por dar todos esses bônus. Quando encontrou o herói, a batalha foi intensa. Os dois trocaram uns bons golpes e acabaram num nocaute duplo. Depois da briga, os dois reconheceram a força um do outro, deixando para trás tudo que tinha rolado, incluindo a pobre tocha. E agora, enquanto os dois observavam o pôr do sol, o herói pediu pro Paquito vencer o Glass Ray. Ele confiou todo o seu poder e deixou tudo nas garras de um caranguejo eremita. Depois disso, o Paquito foi atrás do Glass Ray para vingar a queda do herói, que foi eliminado pelos capangas do vilão logo depois de passar o poder pro Paquito. Mas o caranguejo, com muita determinação e um rancor profundo pelo Glass Ray, acabou eliminando o cara graças ao seu chute do trovão e fogo de aço do purgatório de Hades. Ele aniquilou o vilão de um jeito atômico, fazendo ele sumir igualzinho ao mestre Salmão. A Filomena pergunta se por acaso ele usou essa técnica no mestre dele. E de fato, a gente vê que o sem noção do Paquito usou a técnica no coitado. O mestre até amaldiçoou o aluno, perguntando por que raios ele lançou aquilo nele. No fim das contas, o Paquito trouxe paz pro mundo, mas todos os habitantes recusaram aceitar ele como herói, por ser um simples caranguejo eremita. E assim, ele acabou partindo de velhice, sem poder realizar o sonho dele. A Filomena pergunta se salvar o mundo não ajudou a cumprir o sonho de herói. Ele responde que, embora tenha conseguido, nenhuma mulher chegou a usar ele como arma. A Filomena entende que ele faz tudo por interesse. Nisso, o Paquito lembra que trouxe um presente para ela. E sim, é uma lata de salmão. A Filomena comenta que esse presente subiu o medidor de afeto dela e chegou a 100%, então agora é hora de empalhar o cara. O Paquito pede que pelo menos ela faça isso na forma de caranguejo dele. A Filomena concede o pedido sem pensar 2 vezes. Ele, quase batendo as botas, ainda menciona que aquele ângulo de visão era a glória, mas logo depois guardam ele numa caixa. E um tempo depois, enquanto a Filomena tá comendo o salmão enlatado, ela lembra que é hora de mandar o Paquito para a próxima reencarnação dele. Como ele não responde, ela aproveita para trocar de roupa. E ao ouvir que a deusa tá trocando de roupa, o Paquito pula da caixa para tentar espiar. Só que a Filomena já esperava por isso, então manda ele conhecer São Pedro, para depois reviver o cara de novo. Ela pergunta como ele conseguiu olhar para ela estando empalhado. Ele responde que a vontade dele é de aço. A deusa acha que ele é só um pervertido obcecado mesmo, e manda ele escolher logo a próxima reencarnação. Ao agitar a caixinha, o resultado é que agora o Paquito vai reencarnar como a porta direita do castelo do Rei Demônio. Um pouco depois, ao preparar tudo, o Paquito pergunta por que tem que passar por aquela porta de novo. A Filomena responde que isso acontece porque é a única porta de reencarnação. Ele toma outro choque e é mandado para o próximo destino, reencarnando como a porta direita do castelo do Rei Demônio. Por outro lado, a Filomena agora tá triste porque o salmão enlatado acabou e tava uma delícia, mas não passa muito tempo até o Paquito voltar voando pra lá. Só que dessa vez, a Filomena só desvia e diz que tá com fome. Isso motiva o Paquito a preparar um arroz frito com curry pra ela, e usando o espaço divino, ele começa a invocar utensílios de cozinha, enquanto a Filomena manda ele parar de tomar conta do quarto dela. Enquanto o Paquito prepara o arroz frito, ele avisa que foi horrível ser a porta direita do castelo do Rei Demônio. Só que a Filomena só manda ele ficar quieto, liga a televisão e observa que o Paquito sendo uma porta era um desastre. Como tinha muita poeira no quarto do Rei Demônio, e além disso ele é alérgico a gatos, o cara passava o tempo todo espirrando e esmagando todo mundo que tentava abrir a porta. Ele menciona que entre todos eles, tinha um general muito poderoso chamado Garza. Quando Garza foi ver o Rei Demônio, acabou esmagado pela porta. Como ele era muito forte, até aguentou bastante pancada, mas inevitavelmente passou dessa para melhor, esmagado. E assim a porta acabou eliminando a grande maioria dos generais do Rei Demônio. A Filomena fica surpresa do Rei Demônio não ter jogado ele fora depois de tantas vítimas, mas o Paquito
Paquito revela que isso aconteceu porque ele tinha uma habilidade especial que impedia o exército inimigo de suspeitar dele. A Filomena pergunta se por acaso ela quem deu esse bônus, mas o Paquito diz que era uma habilidade da porta esquerda. A outra porta também tinha vida, só que eles nunca se deram bem, porque o Paquito não apoiava o Rei Demônio, e a porta vizinha apoiava. A Filomena pergunta como o Rei Demônio não enlouqueceu com os dois lá. O Paquito explica que tudo era graças à habilidade da porta esquerda, que fazia o Rei Demônio achar que as discussões deles eram vozes misteriosas na própria cabeça. E agora, por causa da falta de generais, o exército do Rei Demônio estava perdendo espaço para os humanos. Então apareceu o herói Growlithe. Ele bateu de frente com o Rei Demônio e conseguiu derrotar o vilão, mas o Rei Demônio se regenerava e ficava cada vez mais forte. Graças à habilidade de crescimento infinito dele, o herói estava passando um baita sufoco. E para piorar as coisas, a porta esquerda atacou o herói com um laser pelas costas. O herói conseguiu se proteger, mas acabou cercado. Vendo a situação, o Paquito ficou desesperado, já que ele só conseguia abrir e fechar a porta. Enquanto conta a história, a gente vê que o Paquito finalmente terminou o arroz frito com curry, e a Filomena já tá pronta para comer. O Paquito conta que a porta esquerda tentou acabar com o herói, mas ele conseguiu desviar o ataque na direção do Rei Demônio, acabando com a raça dele. O Rei Demônio correu desesperado e acabou explodindo junto com a porta esquerda. Isso fez o herói comemorar a vitória repentina com todo o grupo de garotas dele. Só que no meio daquele pessoal tinha uma garota com orelhas de gato, e como o Paquito é alérgico a gatos, ele espirrou e acabou com o herói. As heroínas ficaram furiosas, começaram a lutar contra o Paquito e acabaram destruindo todo o castelo. E isso fez ele perder a identidade de porta do castelo e deixar de existir. Com a história finalizada, ele avisa que é hora de comer. A Filomena menciona que nunca tinha visto essa mesa antes, mas ele revela que trouxe a porta esquerda de lembrança e transformou numa mesa. Aí chegou a hora do rango, e quando a Filomena prova o cambis, ela fica fascinada. O Paquito nota e comenta que se ela quiser, ele pode cozinhar pra ela o tempo todo, mas ela avisa que só quer comer arroz frito com curry uma vez por semana. No início de tudo, o Criador, que é o único e verdadeiro Deus, forjou o mundo original. Com o passar do tempo, outros deuses foram surgindo a partir dele e acabaram moldando esse multiverso incrível que a gente conhece. O detalhe é que para subir de nível e chegar numa dimensão superior, esses deuses precisam fazer seus mundos evoluírem. E como eles fazem isso? Levando pessoas reencarnadas de um mundo para o outro. Nessa história, os chamados irregulares servem como combustível para essa evolução acontecer. O problema é que o Paquito é irregular até demais, o que pode causar uma baita confusão na evolução dos mundos de todo mundo. E o pior de tudo, quem está cuidando dele é aquela deusa específica, então os outros deuses não podem simplesmente chegar chutando a porta e interferir. Eles entram num acordo de não tirar o olho dele e nem daquele salmão enlatado, que por sinal dizem que é mais gostoso que o próprio licor da vida dos deuses. Com a reunião encerrada, voltamos pro Paquito. Ele tá lá, todo galanteador tentando conquistar a Filomena. Só que ela não cai no papo dele e resolve castigá-lo aumentando a gravidade em 10 vezes. O Paquito, abusado, avisa que ela pode aumentar o quanto quiser, desde que se sente no colo dele. A Filomena não perde tempo, aumenta a gravidade em 100 vezes e deixa o pobre do Paquito totalmente esmagado. Um tempo depois, ele volta à vida e percebe que o raminho de chá na xícara dele ficou em pá, o que na cultura deles é sinal de sorte. Só que a Filomena corta o barato dele rapidinho, lembrando que não o reviveu para ele ficar relaxando. É hora de ir trabalhar, a menos que ele queira perder o tato, o paladar e ser transformado em pedra. Sem saída, o Paquito pega a caixa do destino e descobre sua nova missão. Ele vai ter que ser o ponteiro dos segundos de um relógio de torre. Antes de ir, o Paquito começa a escrever no seu tablet uma lista imensa de habilidades apelonas que ele quer levar. A Filomena pergunta que bagunça é aquela, e ele responde na maior tranquilidade, que adicionou uma função para que quando o relógio marcar meia-noite, comece o Ragnarok. Obviamente, ela não aceita isso e o despacha logo para o novo mundo. O tempo passa e quando a Filomena olha as horas, vê que já está tarde. Ela lembra do Paquito e acaba invocando ele de volta. Ela diz que agora, como ele já tem experiência com relógios, vai virar um relógio de sol no meio do deserto. O Paquito saca na hora que ela só quer torturá-lo, mas ela nem dá bola e já conecta aquela tela estranha para ver o que ele aprontou. Aí descobrimos que ele foi o ponteiro dos segundos do maior relógio do reino, que ficava bem na base onde o relógio morava. O problema é que o Paquito ficava incomodado com tantos casais apaixonados se reunindo ali embaixo. Por isso, ele se aliou aos outros ponteiros, que por coincidência também eram reencarnados. Um era feito de joias e o outro de madeira da árvore do mundo, enquanto o Paquito era pura matéria escura. Toda vez que o ponteiro das horas marcava uma hora cheia, o Paquito, morrendo de inveja do amor alheio, soltava uma magia aleatória neles. E o mais bizarro é que os casais adoravam, achavam que era um show de fogos ou algo divertido. Só que um dia ele exagerou e acertou um raio laser direto no rei, que estava passando num desfile.
O rei ficou furioso e mandou destruir o relógio na hora, mas o povo protestou. Diziam que era injusto, primeiro porque se divertiam com as magias, e segundo porque era o ponto de encontro dos namorados. O rei ia levar a ideia adiante, mas o herói também pediu para não destruírem. Como foi um pedido do herói, o rei desistiu, mas mandou investigar por que o relógio soltava magia. O herói, com toda a sua inteligência, acabou desmontando o ponteiro das horas. A Filomena até comenta que o intelecto desse herói é de dar pena. Enfim, com isso, o Paquito ficou de boa por um tempo, mas logo a inveja bateu de novo. Ele não aguentava mais ver tanto romance e voltou a disparar lasers, acertando o rei mais uma vez. Nova ordem de destruição, novo protesto do povo, só que dessa vez até o Rei Demônio se juntou ao protesto. Novamente, o rei cedeu ao pedido do Rei Demônio, mas mandou investigar de novo. Seguindo o conselho da neta, o Rei Demônio tirou o ponteiro dos minutos. Como o Paquito era feito de matéria escura, ninguém conseguia enxergar ele ali. Mas não deu nem uma semana e o Paquito safado acertou o rei de novo, agora com fogo infernal. Dessa vez o rei estava possuído de raiva e ia ele mesmo quebrar tudo, mas o povo barrou, e agora até um tal de Tanaka estava no meio. A Filomena pergunta quem é esse cara, e o Paquito diz que era só um sujeito comum que passava por ali e servia de alvo para suas magias. Na verdade, o Tanaka era um masoquista que adorava ser atingido pelo relógio. E como o Tanaka pediu, o rei parou, porque parece que esse cara não era tão comum assim. O Paquito conta que o Tanaka foi o único que conseguiu sentir a presença dele, percebendo que ele também era reencarnado. Enquanto tudo isso rolava, o exército do Rei Demônio resolveu atacar. O Paquito, indignado com a interrupção, lançou uma chuva de meteoros curativos, mas contra o próprio exército que estava atacando. Se você achou que o tal meteoro curativo era coisa boa, se liga no detalhe. As pedras tinham formato de gatinhos fofos. Com esse golpe bizarro, o Paquito varreu o exército do Rei Demônio do mapa, mas de brinde acabou levando o herói e o Tanaka junto. No fim das contas, a paz voltou ao mundo, mas o Paquito letou que o Tanaka já reencarnou direto em outro lugar. A chuva de meteoros também destruiu o relógio e o Paquito foi dessa para uma melhor. Como lembrancinha da viagem, ele trouxe para a deusa os restos do ponteiro dos minutos. Mais tarde, os dois param para comer. O Paquito, sendo o sem vergonha de sempre, tenta dar comida na boca da Filomena, mas ela não tem paciência e desintegra o corpo dele na hora. Depois de revivê-lo, ela manda ele comer logo de uma vez. Só que tem um detalhe, ela também desintegrou os pauzinhos dele. A Filomena acaba emprestando os dela, e o degenerado do Paquito começa a comer pela parte de cima, onde a deusa estava segurando, com a desculpa de que gosta de comer assim. Depois do jantar, o Paquito sacode a caixa do destino e a nova missão é bizarra. Ele vai ser a voz na cabeça do herói, aquela que avisa quando ele sobe de nível. A Filomena já sente que o desastre está vindo. O Paquito fica todo animado esperando que o herói seja uma menina, mas a deusa avisa que vai configurar para ser um homem só para ele não inventar moda. Ele fica decepcionado, mas é enviado assim mesmo. Lá na sala de Level Up, o tempo passa e o Paquito volta para Filomena com uma cara de derrotado. Ele reclama que o herói estragou a vida dele e que seu plano de ficar sussurrando coisas absurdas foi por água abaixo. A deusa manda ele calar a boca e liga a TV para ver o relatório. O Paquito estava dentro da mente do herói Mish. Quando o garoto fez 10 anos e subiu para o nível 1, o Paquito deu o aviso. O problema é que o herói achou a voz dele nojenta, e o Paquito, por vingança, começou a tocar death metal na cabeça do coitado o tempo todo. Foram 5 anos de tortura musical até o herói finalmente aceitar a situação. O ruim é que por causa dessa briga mental, o garoto não conseguiu subir de nível nesse tempo todo. Mesmo assim, o herói saiu em aventura. No primeiro combate contra um slime, ele errava todos os golpes porque o Paquito ficava gritando "Você falhou" o tempo todo. A voz oficial do sistema até apareceu para dar bronca no Paquito, dizendo que o trabalho dele era só avisar o nível. Mas como ele não podia mais falar, começou a fazer beatbox durante as batalhas. O herói não conseguia se concentrar em nada com aquele barulho todo. A coisa ficou séria quando o herói chegou no nível 10. Ele descobriu que a cada 10 níveis, uma das vozes na cabeça dele morria. Aí o cara virou um psicopata do treinamento. Ele começou a subir de nível feito louco só para matar todo mundo que morava na mente dele. No nível 20, morreu o entregador de mensagens. No 30, o cara da experiência. No 40, o encanador. Um por um, o time foi sendo eliminado.
O Paquito deu sorte e sobrou por último. O herói ficou tão desesperado que aprendeu a entrar na própria mente para resolver as coisas no braço. Só que quando chegou no Paquito, o herói tomou uma surra. A Filomena não entendeu como um herói nível 50 perdeu, e o Paquito explicou que, como eles compartilhavam a experiência, ele já estava no nível 80. O cara basicamente roubou o XP do herói. Sem saída, o herói fez um pacto até com o Rei Demônio para tentar tirar o Paquito de lá. Mas o Paquito deu uma surra no Rei Demônio também e resolveu dar um show de rock que o mundo inteiro ouviu. No limite do desespero, o herói achou a solução definitiva, um interruptor de desligar dentro da própria mente. Ele apertou, o silêncio finalmente veio, mas ele nunca mais ligou de volta. E assim acabou a jornada dele. De lembrança dessa vez, o Paquito trouxe um cartão de presente. A Filomena não queria, mas lembrou que queimou os pauzinhos dele e resolveu dar os dela de presente. Ele ficou todo feliz com o mimo. Um tempo depois, a gente encontra a Filomena assistindo a sua novela turca, quer dizer, japonesa. Sente o drama, a carga emocional da novela bate tão forte que ela começa a ficar carente. Ela chama o Paquito para perto pedindo um abraço, mas quando ele se aproxima todo animado, percebe que a Filomena tá com uma aura bem sombria. Ele decide que é melhor não abraçar, senão a coisa vai ficar feia pro lado dele. Como tentativa de paz, ele entrega um peixe-limão para ver se acalma a fera sem precisar ser torturado. Só que a Filomena não quer saber de peixe nenhum e dá a ordem direta. Ela quer um abraço. O Paquito continua se fazendo de desentendido da melhor forma possível, porque aquele excesso de carinho não tá agradando. Meio confusa, ela pergunta por que ele não quer o abraço, já que ela vai realizar o desejo dele. Como o Paquito continua desviando loucamente, ela perde a paciência, fica furiosa e pergunta qual é o problema. O coitado, tremendo de medo, responde que até poderia ser legal, mas a verdade é que ele tá apavorado com as consequências. Ela manda ele relaxar, afirmando que depois que o ataque de afeto passar, o arrependimento e a vergonha vão fazer com que ela acabe com ele várias vezes, até ele perder a memória. O Paquito entra em pânico e saca que precisa sumir dali o mais rápido possível. Sem perder tempo, ele corre para a caixinha do destino e descobre que a sua próxima missão é reencarnar como uma verdura. A Filomena comenta que um mundo cheio de verduras iguais a ele seria bem assustador, então ela decide que ele vai reencarnar como um único vegetal. Rapidamente, o Paquito começa o processo de reencarnação. A Filomena exige aquele abraço antes da partida, mas ele não é bobo, e como aquela aura maligna não agrada nem um pouco, ele gira a máquina feito um maluco para fugir dali. Ele consegue escapar com sucesso, e a Filomena fica lá, no vácuo. Um tempo depois, o Paquito volta todo empolgado com uma caixa de lembrancinhas. Ele pergunta para Filomena se o surto de carinho já passou. Ela confirma que sim, e até pede desculpas por ter preocupado o garoto, mas era pura mentira, porque logo em seguida ela tenta agarrar ele de novo. O Paquito consegue desviar. Conectado à estranha televisão divina, ele conta que foi o herói Tomate que se levantou para derrotar o Rei Demônio que ameaçava o mundo humano. Só que, como ele era apenas um tomate, precisava arrumar uma equipe, então ele saiu em busca de companheiros. Chegando na quitanda Grande Céu, ele gritou perguntando quem queria ajudar, mas ninguém respondeu. Ele estava lá, gritando a plenos pulmões, até que o guarda de segurança ouviu. O velho entrou em pânico achando que era a voz da sua falecida esposa fantasma, mas quando deu de cara com o segurança, o Paquito não perdeu tempo e recrutou ele para o grupo do herói. A Filomena pergunta como ele conseguiu essa proeza, e ele responde na lata, que é um cara muito sociável. O único detalhe é que ter um idoso no grupo do herói quebra um pouco o visual da equipe, então ele usou sua magia antiga para transformar o velhinho no Guerreiro Cebola, que, por sinal, ele trouxe de lembrança. O primeiro oponente deles foi um cozinheiro, que obviamente queria fazer uma salada com eles, mas quando o cozinheiro correu atrás do grupo e tropeçou no corpo do antigo segurança, bateu aquele desespero. O Paquito aproveitou a distração, usou a magia antiga de novo e transformou o cara numa berinjela super galã. Ele recrutou a berinjela pro grupo e também trouxe de lembrança, só que essa veio cortada pela metade. Para encurtar a história, ele mostra a equipe toda, pulando a parte de como eles viraram vegetais. E a Filomena, claro, não vai perder essa chance de cozinhar todo mundo. No fim das contas, a equipe do herói partiu atrás do Rei Demônio, mas ele
eles foram atacados no meio do caminho, e alguns membros acabaram virando refeição. Por causa disso, ele teve que recrutar mais uma galera. Quando finalmente chegaram no castelo do Rei Demônio, só restavam 4: o artista marcial Tofu, o guerreiro Cebola e o deus dragão maligno Bajalmetia. A Filomena logo deduz que se chegaram tão longe foi tudo graças ao dragão. Mas o Paquito joga real. O deus dragão maligno era de longe o mais fraco do grupo. Ele estava só no nível 72, enquanto o guerreiro Cebola estava no 98. Naquele mundo, o nível máximo era 99, e o mestre Tofu estava no 92. Curiosa, a Filomena pergunta qual era o nível dele. O Paquito, na maior tranquilidade, responde que estava no 872. Ela percebe na hora que esse espertinho adicionou um bônus extra para quebrar o limite de nível do jogo. O Paquito continua contando a história e revela que a batalha final foi contra o Rei Demônio Espadachim Batata. Acontece que, sem saber quem o vilão era, o Paquito tinha transformado ele numa batata durante uma confusão num bar. Por causa disso, o Rei Demônio descarregou toda a sua fúria. Mas a verdade é que o Rei Demônio não estava furioso só por ter virado batata. O problema maior foi que o Paquito roubou o dragão maligno dele, oferecendo comida. E a refeição favorita do bicho era, por acaso, berinjela. Agora dá pra entender por que o coitado da berinjela chegou cortado pela metade. A batalha foi intensa e o poder do Rei Demônio Batata era tão absurdo que ele conseguia cortar o próprio espaço-tempo. O golpe foi tão forte que deu até pra ver a equipe de produção do cenário. Para salvar o dia, o guerreiro Tofu se sacrificou para segurar o ataque e o guerreiro Cebola aproveitou a chance para usar sua habilidade especial. Fez o vilão chorar contando uma história triste. O dragão maligno não perdeu a deixa e reduziu tudo a cinzas. E o Paquito finalizou cortando a batata ao meio, garantindo a vitória. Com o Rei Demônio derrotado, o mundo voltou a ter paz. Como as pessoas não queriam que o herói apodrecesse, plantaram ele num jardim e agora cuidam dele com todo carinho sob o título de O Herói Tomate. Foi por isso que ele não conseguiu trazer um tomate de lembrança. Com a história encerrada, ele pergunta para Filomena se a crise de afeto já passou um pouquinho. Ela responde que ele já pode ficar tranquilo. Todo animado, o Paquito avisa que chegou a hora de preparar um curry com aquele monte de verduras. A Filomena acha a ideia excelente, mas num piscar de olhos se teletransporta para trás dele e sugere que eles comecem descascando as cebolas bem abraçadinhos. Quando o Paquito vê que ela ainda tá no modo carência extrema, sai correndo para salvar a própria vida. Um bom tempo depois, e bota bom tempo nisso, ele volta para checar se o perigo passou. Assim que ele chega perto, a Filomena desintegra o coitado. Logo em seguida, ela revive ele e comenta que apesar de voltar quase na mesma hora, é meio assustador ver como ele não tem mais medo de sumir do mapa. Ele responde simplesmente que se acostumou a não sentir dor. Chegou a hora da nova reencarnação. Ao pegar a bolinha do destino, ele descobre que vai reencarnar como um cadeado de um baú de tesouro. O Paquito tenta colocar um extra para eletrocutar quem tentar abrir a fechadura, mas a Filomena corta o barato, lembrando que um cadeado serve para defender, não para atacar. Com isso, ela despacha ele para o novo destino. Um tempo depois, ele volta e a Filomena pede para ele abrir o cofre dela. Assim, ela evita de devorar todos os doces trancados lá. Ironicamente, o Paquito abre o cofre na maior facilidade e ainda solta a piada de que também pode abrir o coração dela. A Filomena não acha graça, desintegra o garoto na hora e depois revive ele para ouvir o relatório da missão. E lá vamos nós. O Paquito conta que era a fechadura do baú de tesouro de um templo sagrado. O detalhe é que era uma fechadura bem barata e de péssima qualidade. Ironicamente, a chave desse cofre ficava bem ali do lado, uma peça luxuosa de ouro puro, toda enfeitada com joias preciosas. Já deu pra ver pra onde foi todo o orçamento da segurança. A Filomena pergunta o que tinha dentro do baú, e ele revela que era o próprio Rei Demônio, que foi enfiado lá dentro, dobrado em 6 partes. Tudo isso porque no passado ele tentou destruir o mundo e causou o maior caos com o poder dos oceanos. Por sorte, um deus conseguiu selar o monstro, e o Rei Demônio passava os dias amaldiçoando esse deus, não por ter sido trancado no baú, mas porque o deus revendeu o jogo que ele tinha dado de presente. Ele até podia perdoar o fato de terem iniciado uma guerra entre deuses e demônios, mas jamais ia perdoar o cara por ter espremido limão no frango frito dele. O Paquito ficou com tanta pena que um dia puxou assunto para consolar o prisioneiro. Só que o Rei Demônio foi super arrogante, e como castigo, o Paquito jogou suco de limão nele. Um belo dia, os monges do templo estavam caminhando e viram um líquido estranho vazando do cofre. Eles entraram em alerta, sentindo que aquilo era um sinal de mau augúrio. Como só o limão não estava dando conta, o Paquito começou a jogar óleo vegetal lá dentro também. Olha, não dá pra saber se ele queria torturar o prisioneiro ou fazer uma fritura, mas como o Rei Demônio Espaços era um monstro peixe, aquilo fez ele despertar. Os monges tentaram conter a ameaça com uma barreira, mas como
como a barreira era cheia de eletricidade, fez o óleo começar a ferver. O desespero dos monges só aumentou, até que apareceu um velhinho segurando a chave do cofre. Como a chave era gigante e o Paquito era pequenininho, ele não ia deixar ninguém destruir ele assim tão fácil. O que ele fez? Jogou limão no velhinho. Acontece que o velho era justamente o deus que selou o demônio. Furioso com a ofensa, o deus tentou cortar a espada sagrada exorcista, mas o Paquito se defendeu jogando óleo vegetal, depois óleo de milho e mais uma mistura de óleos, fazendo o deus escorregar sem parar. A brincadeira fez a espada sagrada quebrar. Cego de raiva, o deus partiu para cima do cofre com tudo, mas acabou eletrocutado. A Filomena interrompe e pergunta como ele deu um choque no cara se ela tinha tirado esse poder extra. O Paquito responde na maior tranquilidade, que o choque já vinha embutido no cofre de fábrica. No fim das contas, o deus caiu de um golpe só, e o Rei Demônio Espaços também, já devia estar parecendo um temporá. O Paquito revela que o herói derrotou o Rei Demônio porque olha só a reviravolta, o herói era o próprio cofre. Com o mundo em paz novamente, o cofre mudou de forma e o velhinho pegou o emprego do Paquito como fechadura. Ele acabou ficando totalmente inútil nessa história, mas logo lembra que trouxe uma lembrancinha, o próprio Rei Demônio empanado. A Filomena manda ele devolver aquilo imediatamente. Enquanto isso, do outro lado, vemos o Rei Demônio pedindo para reencarnar como uma simples truta. Dá uma olhada nessa história, porque o negócio começa bem curioso. Um cara encarando o Rei Demônio de frente. O vilão já tava naquele pique de acabar com a raça dele, mas o Paquito nem deu bola. Ele só começou a procurar em volta, meio perdido, e pediu desculpas. O cara tava procurando alguém e simplesmente não achou. O Rei Demônio, achando que o Paquito tava tirando com a cara dele, ficou possesso, virou um bicho gigante e, bom, acabou levando a pior. Graças ao Paquito, o reino ficou em paz, mas pra ele tanto faz. O cara só seguiu viagem porque tinha mais o que fazer. Ele rodou várias terras cheias de reis demônios, tudo pra encontrar a amada dele. Vencia um atrás do outro, mas nada da moça aparecer. A única coisa que ele conseguia era deixar os mundos em paz enquanto continuava sua jornada. Segundo o nosso protagonista, que estava assistindo tudo, esse cara é um romântico nato. A deusa até comenta que esse nome não é estranho. Quando o Paquito conta que agora ganha a vida deixando os outros baterem nele, ela lembra na hora. É aquele cara estranho que adora sentir dor. Mesmo assim, o Paquito diz que é seu melhor amigo e maior rival, embora a deusa prefira que eles nunca mais se cruzem. O Paquito ainda sugere que ela vire namorada do cara e, bom, acaba virando poeira de novo. Mas enfim, chegou a hora da próxima reencarnação. Ele chacoalha a caixa e sai o próximo destino. Ele vai ser a corda que amarra um pergaminho ninja secreto. O Paquito já começa a imaginar as possibilidades e pergunta pra deusa o que aconteceria se o corpo todo dele fosse sensível ao toque, tipo uma zona erógena. A deusa corta o barato dele na hora, mas ele insiste, dizendo que nem tudo são flores, já que se um velhinho encostar nele, a experiência vai ser tensa. Ela entra na brincadeira e diz que então vai fazer o herói ser bonitão, o que faz o Paquito rir, porque ela se faz de santa, mas gosta de uma bagunça. Ela fica ofendida, dizendo que não fala a língua de criaturas inferiores, e o Paquito muda de assunto rapidinho quando nota que ela ganhou uns quilinhos de tanto comer doce. Ele recomenda uma colher de óleo de oliva para ajudar, e a deusa, furiosa, faz ele engolir a garrafa inteira antes de mandá-lo para o outro mundo. Ela enche a cápsula dele de óleo de oliva, despacha o garoto e vai logo fazer exercício para emagrecer. Quando termina, ela tenta se premiar com uns docinhos, mas o Paquito volta para assombrar. Ele se preocupa com a dieta dela, mas ela já tem um plano. Criou uma regra onde cada vez que ele se exercita, ela emagrece. Agora o Paquito tem que ralar na esteira enquanto ela come em paz. E enquanto ele sofre, a história começa de verdade. Conhecemos o ninja lendário Ar-Frio, o autor do pergaminho secreto. Ele criou uma técnica que deixa qualquer ambiente fresquinho, o que era perfeito, já que onde ele morava fazia um calor de matar. O cara virou praticamente um ar-condicionado humano, mas a técnica gastava muito chakra. Por isso, ele resolveu selar o poder no pergaminho e usou o Paquito para amarrar tudo. O problema é que, como o Paquito estava encharcado de óleo de oliva, o ninja ficou morrendo de nojo, já que era maníaco por limpeza. Foi uma tortura, mas ele cumpriu a missão. Um século depois, o mundo estava em paz, até que uma briga entre dois deuses que cuidavam da terra congelou tudo. Foi aí que surgiu Félix, um ninja solitário decidido a salvar o mundo. Ele se infiltrou numa aldeia para buscar o mapa do pergaminho, mas foi recebido com uma barreira elétrica. Félix teve a ideia de usar luvas isolantes, mas os ninjas da loja, que não eram bobos, cobraram mais caro por ele ser um inimigo. O pior foi que as luvas não serviam de nada contra choque, eram luvas de usar celular, porque aqueles ninjas eram modernos. Félix perdeu a paciência, quebrou tudo e conseguiu o mapa.
fugiu usando foguetes de artifício e acabou incendiando a aldeia sem querer, mas chegou até o pergaminho onde o Paquito estava. Só que o Paquito continuava todo escorregadio por causa do óleo. Félix não conseguia segurá-lo, e o Paquito nem ajudou, porque achou o cara muito bonito e ficou com ciúmes. Ele até jogou o óleo na cara do ninja, mas Félix não desistiu. Usou telecinese, desamarrou o Paquito e finalmente conseguiu o clima fresco que o mundo precisava. A deusa notou um erro na história, já que Félix era estrangeiro e não deveria saber ler japonês, mas o Paquito explicou que deu uma força para ele com um app de tradução. No fim, a temperatura do mundo ficou cravada em 18 graus e o Paquito voltou para casa, trazendo luvas de presente. A deusa achou que ele ia trazer óleo, mas ele já estava exausto de tanto correr na esteira. Ela ainda aumentou a velocidade para ele terminar logo os 42 quilômetros, enquanto ela recebia um presente, uns kimonos lindos. O Paquito achou que era de algum deus admirador, mas ela disse que geralmente só mandam lâminas de barbeiro porque a odeiam. Para a próxima vida, o Paquito queria ser um ser vivo de novo, mas o que saiu foi algo bem pessoal e tenso. Ele virou a inveja de um solteiro vendo um casal se beijar. O Paquito adetou essa ideia, mas regra é regra. Enquanto ele estava fora, a deusa provou o kimono e ficou maravilhosa, mas o Paquito chegou e já foi logo elogiando, dizendo que qualquer um fica bem com a roupa certa. Ela mandou ele calar a boca e foi ver o relatório da missão. O Paquito, como uma emoção pura, transformou a inveja em algo bizarro. Ele colocava música de samba no fundo toda vez que um senhor via um casal, fazendo o pobre homem agir de um jeito estranho que todo mundo julgava. Depois vimos um herói chamado Rin Dinopum, o Punho de Ferro, que fazia teatro para crianças. O ator principal era o Joke, um cara muito engraçado que o Paquito curtiu. Durante uma peça, um casal começou a se pegar na frente do herói, e o Paquito entrou em ação. O clima ficou tão pesado que o ator começou a dramatizar demais, abraçando um slime e fingindo que era seu cachorro perdido. A cena foi tão intensa e constrangedora que o casal fugiu e o público amou a atuação. O tal Joke percebeu que o segredo do sucesso era a aura de solteiro frustrado e começou a perseguir casais só para sentir aquela inveja e atuar melhor. Ele ficou super famoso, mas surgiu um rival, o Rei Demônio, que era justamente a primeira pessoa que o Paquito tinha abandonado. Eles decidiram resolver quem era o melhor numa batalha de piadas. O Paquito estava lá atrás dando todo o suporte com sua aura de desconforto. A disputa foi épica, com pilhas de almofadas crescendo a cada riso. Até que o Joke usou sua técnica suprema, uma dança totalmente idiota que fez todo mundo chorar de rir. A deusa não conseguiu ver a cena porque a tela ficou preta, e o Paquito explicou que aquele golpe só estava disponível na edição de colecionador em Blu-ray. No fim, o herói venceu, mas a carreira do Paquito naquele mundo acabou quando o casal que o Joke havia contratado terminou a relação, porque o noivo tinha bafo de porco e kimchi. O boato se espalhou que namorar em público dava azar, e o Paquito parou de existir por lá. De volta ao refúgio, ele sugeriu que celebrassem um ano novo fora de época, com direito a mesa aquecida e tangerinas. E ainda entregou o Blu-ray completo para a deusa, que adorou a ideia e se juntou a ele para maratonar a série. Um tempo depois, a Filomena tá lá cantando num karaokê, tudo indo super bem. Até que, do nada, o Paquito aparece e pede para eles cantarem juntos. Ela diz que não, mas o cara é tão insistente que ela acaba cedendo. Sente o drama, os dois cantam e conseguem uma nota de 90% de compatibilidade, mas isso deixou a Filomena tão irritada que ela simplesmente desintegrou o coitado. Enquanto isso, lá do outro lado, o deus ou o ser superior fica se perguntando por que essa deusa tá tão interessada no garoto. Ele só continua de olho nos dois, e a cena volta pro Paquito. Ele vira pra Filomena e comenta que estava pensando, por que ele tem que reencarnar em outro mundo? O mais fácil não seria só reviver o corpo dele? A Filomena concorda e diz que até seria possível, mas alguns deuses não curtem essa ideia de simplesmente reviver as pessoas. E tem mais, com os desastres que ele causa toda vez que reencarna, ele está entrando aos poucos numa lista negra. Ele rebate dizendo que isso é muita injustiça, já que ele só está derrotando os reis demônios. Só que a Filomena lembra que ele anda derrotando os heróis também. O que realmente importa é que o mundo acabe exatamente como tal Deus planejou. Ele precisa fazer algo bem dramático, dar um verdadeiro show para os deuses ficarem satisfeitos. A Filomena percebe que ele finalmente pegou a visão e aproveita a chance para mandar ele para mais uma reencarnação de uma vez por todas. Na hora de tirar o doce do destino, o Paquito tira a sorte grande de reencarnar como a bomba que vai explodir casais felizes. Enquanto ele se prepara ali no tablet, ele fica pensando se deveria ser uma banana de dinamite. A Filomena já entra em desespero, achando que ele quer destruir a cidade inteira.
Finalmente, o Paquito vai embora e a Filomena fica lá pensando que aquela caixa nunca entrega uma reencarnação decente. Ela criou o negócio para ser aleatório, mas nunca sai nada que preste. Rapidinho, o Paquito já tá de volta. A Filomena pergunta se ele já estragou tudo de novo. Ele responde que tentou fazer uma cena dramática, mas infelizmente acabou virando uma casca de banana. A Filomena não acredita no que houve. Ela liga a televisão na hora para ver que tipo de confusão ele arrumou. E olha só, o abençoado do Paquito virou mesmo uma casca de banana. Mas não qualquer uma casca que explodia toda vez que alguém pisava. Qualquer casal que escorregasse nela ficava com o cabelo em pé, parecendo que tomou um choque explosivo. Aí ele conta que uma garota muito infeliz viu o casalzinho explodir. O nome dela era Stola, e o maior desejo da vida dela era destruir todos os casais felizes do mundo. A Filomena não entende o motivo, porque a garota era muito bonita, mas o Paquito explica que justamente por ser tão bonita, as exigências dela para um homem ideal eram quase impossíveis, então ela preferiu dedicar a vida a deixar os outros infelizes. A Filomena comenta que tem gente assim mesmo, pessoas que estragam a própria vida procurando alguém que não merecem, e diz que conhece alguém exatamente assim. O Paquito logo avisa que um dia ele vai ser digno dela. E ele continua a história, dizendo que o homem ideal da Stola precisava dos 3 As. A Filomena pergunta se isso significa altura, altos salários e alta educação, coisas que o Paquito não tem, porque ele é altamente intenso, muito esquisito e altamente insuportável. Ele sabe da má fama que tem, mas não liga. Ele revela que, na verdade, a garota procurava 3 afinidades: o raio, o vento e castanholas. Como isso era bem difícil de achar, ela resolveu investigar a tal casca de banana e pisou nela para ver o que acontecia. Mas no fim, só levou um escorregão mesmo. Mas olha só a reviravolta. As pessoas ao redor dela foram redesenhadas com o rosto no estilo Gekika. E pra quem não tá ligado, a Hachigekika é um estilo de mangá japonês bem dramático. Quando a Stola descobre o poder da casca de banana, que só explode casais felizes, ela não pensa 2 vezes. Ela jogou a casca direto para suas primeiras vítimas. Não demorou quase nada e ela deixou praticamente 80% dos casais do reino inteiro com o cabelo explosivo. A Stola tinha virado uma verdadeira rainha demônia. A meta dela agora era acabar com os 20% restantes dos casais felizes. A risada dela acabou contagiando o Paquito, que também começou a rir com aquela voz de vilão. Isso deu um susto enorme na Stola no começo, mas ela sabia que aquela era uma casca milagrosa, então aceitou o fato numa boa, e os dois acabaram unindo forças. O detalhe é que quando faltava só um pouquinho para ela fechar a conta, um herói apareceu para enfrentá-los. Ele mandou a real para ela, dizendo que não importava o quanto ela descontasse a raiva nos outros, ela nunca ia encontrar alguém que a fizesse feliz. Ele partiu para cima dela com tudo, e ela revidou jogando a banana. Como o herói também era um cara totalmente solitário, ele não explodiu. Em vez disso, o rosto de um vendedor de verduras ali perto é que foi redesenhado para o estilo dramático. O herói não estava a fim de desistir e lançou um ataque mágico. Só que o Paquito não era apenas uma banana explosiva. Ele também tinha o dom de fazer a magia do herói escorregar e desviar. Essa magia acabou rebatendo nas pessoas que estavam por ali, transformando todo mundo em gigantes musculosos ou com cara de mangá antigo. Quando 90% da população já estava musculosa ou com cara de mangá antigo, a Stola acabou encurralada. Mas como o herói também não tinha um amor para chamar de seu, ele entendia perfeitamente a dor e o ódio da garota. O herói propôs um duelo justo para a Stola. Se ele vencesse, ela pararia de explodir o cabelo do povo. A Stola não queria aceitar no começo, mas quando ele disse que entendia perfeitamente como ela se sentia, a moça cedeu. E assim começou a última batalha contra o herói, uma verdadeira batalha de bandas de rua. E como por pura coincidência os dois queriam ser músicos, eles sabiam tocar instrumentos muito bem. Assim começou a batalha musical. A Stola tinha um estilo muito mais das ruas, bem agressivo e pesado. Já o herói era mais romântico, naquela pegada de quem canta olhando nos olhos. A batalha musical foi intensa, misturando gritos e baladas emocionantes. O público foi à loucura. Os dois cantavam de um jeito tão majestoso que, no fim das contas, acabaram se perdendo na própria música e curtindo demais o momento. O herói acabou ganhando a disputa, mas no final os dois estavam sorrindo, felizes por terem dado o seu melhor. O Paquito, por outro lado, continuava lá explodindo os casais felizes para animar ainda mais o show. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe. Ele era uma casca perecível, então ele acabou apodrecendo. Mas a parte boa da história é que a Stola e o herói começaram a sair juntos. Eles montaram a própria banda, a Explosão Macho,
e o Paquito fez questão de levar o CD deles para casa. A Filomena comenta que esse nome de banda é bem bobo, mas já que ele trouxe o CD, ela decide escutar depois. Um pouco mais tarde, ela aparece praticando com umas castanholas. O Paquito fica todo ansioso querendo ouvir ela cantar, mas ela corta o barato dele e diz que não tá ensaiando para ele ouvir não. Por outro lado, o ser divino todo-poderoso fica lá chocado ao perceber que a Filomena finalmente tirou as castanholas do armário. Mais tarde, o Paquito recebe uma mensagem do antigo rei demônio, o Espácios. A Filomena não entende nada e pergunta por que um rei demônio que saiu de cena por culpa dele mandaria uma mensagem. O Paquito responde que sabe que o cara o odeia, mas ele lembra que foi ele quem derrotou o deus que o rei demônio odiava ainda mais. Por causa disso, eles trocaram e-mails. Pelo visto, depois de sua derrota trágica, o rei demônio viajou para o passado e assumiu a forma de um salmão vermelho. E bem nessa hora, aparece uma propaganda de salmão vermelho enlatado na TV. O Paquito conta para Filomena que o Espácios falou no e-mail que agora tem um aluno que é um caranguejo eremita. E como ele virou um salmão vermelho, isso fez o Paquito lembrar muito do próprio mestre dele, um salmão vermelho que o ensinou o poderoso chute infernal do trovão ardente de aço. A Filomena olha bem para ele e manda real. Aquele salmão vermelho que ensinou a técnica para ele era na verdade o próprio Espácios. O Paquito fica sem acreditar, mas nem pensa muito no assunto. Ele só comenta que tá na hora de reencarnar para não ficar para trás do antigo rival. A nova missão dele é reencarnar como o descendente da Árvore do Mundo, que precisa lutar ferozmente para sobreviver aos ataques de castores. Rapidamente, eles mandam o cara para o Novo Mundo antes que os castores comam a porta. De onde esses castores saíram? São aquelas perguntas que a gente nunca vai ter resposta. Um tempo depois, a Filomena fica lá pensando no que o Paquito deve estar aprontando. Ela até se pergunta se não pegou pesado demais mandando o cara só com um item extra e sem nenhum poder apelão. Mas aí o Paquito volta pelo micro-ondas. Sem perder tempo, a Filomena já liga a TV para ver o relatório dele. Ele explica que naquele mundo tudo girava em torno do pai dele, a Árvore do Mundo Yggdrashiro. Ele e os irmãos formavam uma floresta inteira em volta do corpo do pai. Infelizmente, a guerra estourou quando o exército de castores resolveu atacar. E eles estavam muito bem armados, extremamente bem armados. Era um exército muito forte, então os animais do mundo todo se juntaram para proteger a árvore. Mas a luta estava bem dura. O Paquito sofreu demais vendo os castores devorando os irmãos dele. Ele decidiu usar sua garganta poderosa e disparou um ataque de gritos. Só que, por algum motivo, os aliados dele também começaram a desmaiar e a espumar pela boca. Por sorte, os castores também sofreram com o ataque. O negócio é que o figura soltava uma onda sonora de 150 decibéis. Tudo estava indo super bem. O Paquito estava dando a vida ali. Mas os castores conseguiram quebrar a defesa. Eles continuaram destruindo tudo, até que finalmente chegaram no Yggdrashiro. O Paquito estava se sentindo totalmente impotente, paralisado sem poder sair do lugar. Foi aí que ele lembrou que tinha o item extra de pernas. Ele fez o impossível para conseguir arrancar as próprias raízes da terra e foi para cima, quicando os castores sem parar de gritar ao mesmo tempo. Graças a isso, o pai e os irmãos dele sobreviveram. Como forma de agradecimento, eles pediram para ele fazer o favor de abaixar o tom de voz e ficar quieto de uma vez por todas. Além disso, como ele era o único que tinha pernas, só ele podia acabar com a guerra. A Filomena percebe na hora que a família dele só queria mesmo era se livrar dele. O Paquito só ignora isso e conta que foi direto para a represa da aldeia dos castores para dar um fim no conflito. Os castores entraram em pânico e foram logo avisar o chefe sobre o perigo. O nome dele era Areno, o rei dos castores. E o bicho estava furioso porque tinha perdido o jogo de videogame por causa de todo aquele barulho. O Paquito se encontra com ele e os dois começam um duelo mortal de gritos. A Árvore do Mundo contra o Rei Castor. A batalha acabou dando empate, então eles decidiram resolver tudo num combate de dança, onde deram tudo na pista. Mas como o Paquito tinha mais pernas, ele acabou conseguindo a pontuação mais alta. Como o grande campeão indiscutível, o Rei Castor aceitou a derrota. Ele jurou que ia deixar todos em paz e reconheceu que o Paquito tinha pernas muito boas. A Filomena simplesmente não acredita que a grande batalha final foi jogando num fliperama. Ela até pergunta o motivo dos castores atacarem a Árvore do Mundo em primeiro lugar. O Paquito explica que castores usam madeira para construir represas. Enfim, com tudo resolvido, ele volta para casa, mas a família dele ficou olhando para ele como se ele fosse muito esquisito.
como ele não aguentou os olhares de reprovação, ele pediu para o rei Castor acabar com ele e usar o corpo como madeira, e mostra que trouxe um broto da árvore do mundo como lembrança. A Filomena pega um pedaço do broto e planta bem na cabeça do Paquito. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 7 para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima!